Agora tá sério, vamos lá dar continuidade à nossa leitura do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Você que está comigo aí, me acompanha, e a gente está nessa jornada e eu quero você junto comigo. Te inscreve aí e assiste. Vamos lá? A nossa leitura começa a partir aqui do código do artigo 30, né? É o Código de Trânsito Brasileiro. Aqui no artigo 30 fala: todo condutor, ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, né? Alguém queira tem o propósito de ultrapassar, quando você estiver na via, deverá. Inciso primeiro, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem acelerar a marcha. Inciso segundo, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela a qual está circulando, sem acelerar a marcha. Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter a distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Artigo 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque de passageiro, deverá reduzir a velocidade, dirigir com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres. Artigo 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em curvas, em aclives, sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a ultrapassagem. Artigo 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá efetuar ultrapassagem. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. O artigo 35 fala: antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar o seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção do seu veículo, ou fazendo gestos convencionais de braços. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixa, movimento e conversão à direita, à esquerda e retornos. Artigo 36. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via deverá dar preferência a veículos e pedestres que por ela estejam transitando. O artigo 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e onde este não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento à direita para cruzar a pista com segurança. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: inciso 1º, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo da direita da pista e executar sua manobra no menor espaço possível. Inciso 2º, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista, quando houver
caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, o do bordo esquerdo trata-se de uma das pistas que um só sentido. Parágrafo único. Durante a manobra de manutenção de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Artigo 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto determinados, e por meio de sinalização, qualquer pela existência de locais apropriados ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres. Artigo 40. Os usuários de luzes em veículos obedecerão às seguintes determinações. Inciso 1º. O condutor manterá acesos os faróis de veículos por meio de utilização de luz baixa. Linha A, à noite. A linha B, mesmo durante o dia, em túneis, sob chuva, neblina e cerração. Inciso 2º. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar a luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Inciso 3º. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar e o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário. O inciso 4º foi revogado e o inciso 5º fala: o condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. A linha A, em imobilizações e situações de emergência. A linha B, quando a regulamentação da via assim o determinar. Inciso 6º. Durante a noite, a circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa. Inciso 7º. O condutor manterá acesa à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fim de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadoria. Inciso parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiro, quando circularem em faixas ou pistas a ele destinadas, e aos motociclistas, aos motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol da luz baixa durante o dia e a noite. O parágrafo 2º fala: os veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias e pistas simples, situadas fora do perímetro urbano, mesmo durante o dia. Artigo 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toques breves nas seguintes situações. A linha B, para fazer a advertência necessária a fim de evitar sinistro. Inciso 2º. Inciso 1º, para fazer advertências necessárias a fim de evitar sinistro. Inciso 2º, fora da área urbana, quando for advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Artigo 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo razões de segurança. Artigo 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo os limites máximos de velocidade estabelecidos para a via. Além disso, inciso 1º, não
obstruir a marcha normal dos demais veículos em circulação sem causa justificada, transitando a uma velocidade normalmente reduzida. Inciso segundo, sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo, deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes para os outros condutores, e a não ser que haja perigo iminente. Inciso terceiro, indicar de forma clara, com antecedência necessária e a sinalização devida a manobras de redução de velocidade. Artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que tenham direito e de preferência. Artigo 44. É livre o movimento de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão, observados os artigos 44, 45 e 40 e 45 e 70. Artigo 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção sem houver a possibilidade de ser obrigado à imobilização do veículo na área de cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito transversal. Artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada imediatamente a sinalização de advertência de forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 47. Quando proibido o estacionamento nas vias paradas, deverá restringir-se ao tempo dispensável para embarque e desembarque de passageiros, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de pedestres. Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Artigo 48. Nas paradas, operações de carga e descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista, rolamento ou junto à guia da calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, seus veículos parada, estacionamento ou operação de carga e descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio-fio, e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Parágrafo 3º fala: o estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos nesse código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Artigo 49. O condutor e os passageiros não poderão abrir a porta do veículo, deixar aberta e descer do veículo sem antes certificar-se de que isso não constitui perigo para ele ou para outros usuários das vias. Parágrafo único fala: o embarque e o desembarque devem ocorrer sempre ao lado da calçada, exceto para o condutor. Artigo 50. O uso da faixa lateral de domínio das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão e entidade de circunscrição sobre a via. Nós vamos parar aqui no artigo 50 e outro dia nós vamos dar prosseguimento no artigo 51.